Sim. Estamos aí. Acho que estamos em direto então já, não é, Loureiro? Então, boa noite a todos. Nós, pela segunda noite consecutiva, estamos aqui no nosso espaço, no canal Balneário, no Facebook, para falar um bocadinho da questão entretanto juntou-se a nós o Luís também, quando nós já estamos aqui em direto, Luís. Pronto, vamos falar hoje sobre a questão da interferência do Covid-19 nas modalidades. Ontem estivemos aqui mais ou menos uma hora a conversa sobre este tema, mas aplicado essencialmente ao futebol e nas escalões mais baixos. E hoje vamos olhar aqui para o futebol. Aliás, para extra-futebol. O painel que tentamos juntar hoje era um bocadinho mais abrangente do que este. Faltou-nos conseguir uma pessoa de basquetebol que não conseguimos resposta em tempo útil, mas ainda assim acho que temos um painel que vai ser importante para debater tudo isto. Eu sei que nós estamos com um problemazinho no áudio que vamos tentar resolver, entretanto, mas penso que é perceptível portanto, aqui a conversa que vamos ter. Para apresentar, quem está a ver isto em direto consegue ver ali no canto superior esquerdo, temos o Loureiro, que quem já nos acompanhou ontem sabe que vai estar aqui mais com cuidado técnico e para dar uma ajuda à transmissão, faz parte da equipa do Balneário. À direita dele temos o Tiago, que é guarda-redes de hóquei da São Joanense. Temos o Hugo Almeida, que é atleta do Sporting Clube Braga. Temos depois em baixo o Luís Almeida, que é treinador do Dinamo São Joanense de futsal. E depois temos o Ruben Ari, que é médio de formação da equipa de rugby da Académica. Pronto, nós vamos tentar, eu vou lançando os temas, eu vou pedindo que me vão respondendo, vamos tentar seguir sempre mais ou menos uma ordem e depois invertemos essa mesma ordem para vocês irem respondendo às perguntas. Vamos começar pelo Tiago, no hóquei. Pronto, todos vocês, eu esqueci de falar disto, todos vocês estão ligados à alta competição. Portanto, o objetivo hoje era que fosse o pessoal das divisões mais cimeiras, ou pelo menos no caso do Hugo, a questão das divisões é um bocadinho diferente, mas de um nível competitivo mais acima do que aquilo que falamos ontem. Tiago, como é que na alta competição do hóquei, ainda por cima sendo o hóquei uma modalidade em que Portugal está no topo, como é que vocês recebem a notícia da interrupção competitiva da parte da Federação? Ninguém reagiu bem, mas a saúde pública está em primeiro. E se for preciso parar o campeonato por 1 ou 2 meses, se for o melhor para este vírus acabar, assim será. E, na minha opinião, eu prefiro que o campeonato pare a ter jogos à porta fechada, porque os adeptos fazem parte do jogo e não seria justo jogarmos sem adeptos. Portanto, sou de acordo. Exato, e no caso concreto da São Joanense, do hóquei, vocês têm sempre muita gente, quer em casa, quer fora. Para vocês jogar à porta fechada está quase fora de questão, não é? Pelo menos é o que não interessa. Claro, era horrível, porque eu quando recebi a notícia que o nosso jogo com o Barcelos, inicialmente o nosso jogo com o Barcelos ia ser à porta fechada, fiquei muito triste, porque jogar no pavilhão da São Joanense com aquele público fantástico é incrível, e eu não queria que assim fosse, e portanto prefiro que haja uma interrupção da competição. Ok. No vosso caso, correr, como tu também fazes estrada, etc., correr à porta fechada não é bem uma opção. Mas como é que caiu a notícia por parte da associação que íamos parar a competição?
não veio na melhor altura, ou seja, tive vários meses a preparar uma competição e a uma semana dessa grande competição, que era o Campeonato Nacional de Porto Mato Longo, a prova foi cancelada, ou seja, faltava apenas uma semana. Digamos que todo o trabalho que foi feito até então foi por água abaixo. Tivemos que aceitar, não tínhamos outra opção, não é? Em primeiro lugar está a saúde pública, iria ser um evento que iria juntar milhares de atletas, de pessoas, iria ser em Valcâmara, num parque, apesar de ser ao ar livre, iria sempre implicar uma multidão ali sempre muito junto e penso que foi a melhor decisão que tomaram. Pronto, vocês, no caso do atletismo é um bocadinho diferente, vocês acabam por ir preparando provas que são do vosso interesse ao longo do ano. Tu recorda-me só, você chegaste a fazer a pista coberta ou não? Sim, cheguei a fazer até a final da primeira divisão, neste caso do atletismo, e teria como objetivo o Porto Mato Longo. Foi, digamos, uma prova com preparação e a principal acabou por ser adiada. Saltando para o futsal, no caso do Luís. Luís, nós ontem já falamos aqui um bocado dos timings de cancelamento, de adiamento dos jogos por parte da Federação e da Associação de Aveiro, se bem que no vosso caso é mais a Federação. Mas mesmo assim, como é que o Dinamo, sendo que já está esta primeira fase da época, aquilo já está mais ou menos resolvido, as coisas têm corrido muito bem ao Dinamo, mesmo assim, como é que vocês encaram esta interrupção? Antes de mais, boa noite e agradecer por estar presente com estes colegas aqui perto de mim, em casa, mas afastados. Nós é assim, em termos anímicos, em termos psicológicos, nós nem estamos preparados neste momento sequer para estar a falar em relação a todo o quadro desportivo no qual estamos envolvidos, porque nós neste momento estamos com um problema tão grave e ao fim e ao cabo estamos a viver um jogo para o qual não estávamos preparados, nem tínhamos treinado para ele. E isto, de alguma forma, nós que estamos no desporto, percebemos que quando não treinamos bem, o jogo não vai correr bem. E a minha veia treinadora diz-me que estamos a viver um momento e um jogo para o qual não tínhamos treinado. Isto, de alguma forma, complica-nos a nossa forma de pensar. Metendo um ambiente nisto e com todo o agrado estar a falar da bola. Esta situação penso que é mais complicada para os atletas propriamente para tudo o que gira ao talento. Porque as expectativas que estavam criadas face à época desportiva e no decorrer dos campeonatos, e por exemplo, para uma situação à qual o Dinamo está perfeitamente focado, que é uma possível ataque a uma subida de primeira divisão. Como pai, eu ouvi o Tiago, que está na São Joanense, em que tem feito uma época fantástica, e a equipa tem feito uma época a todos os níveis espetacular. Logicamente, cortar a forma como eles treinam, a forma como eles jogam, assim como estava a acontecer connosco, que estávamos com um foco de determinação muito alto, em que as coisas, de facto, nós estávamos a trabalhar para que as coisas nos corressem bem, e elas estavam a correr bem. Ficámos todos, de alguma forma,
baratas tontas, sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar, sem saber comunicar. Fecharam-nos o sítio onde houvermos peritos, que era o pavilhão. E não estávamos muito bem preparados para isto. Agora é muito difícil voltar à normalidade, porque de facto viver este terror ninguém estava preparado. Agora, vamos e é importante que isso seja pensado, é dentro dos próprios grupos de trabalho, em que há um nível de amizade, de conhecimento, mesmo interpessoal, mesmo a nível das famílias, dos amigos, em que vamos agora ter todos mais de tempo para olharmos para as famílias, para olharmos para os nossos amigos, dos quais às vezes já nem falávamos há muito tempo, e tentar de alguma forma preencher o nosso dia com coisas que efetivamente não andávamos muito a fazer. E agora vamos tentar resolver primeiro este jogo para o qual nós estávamos preparados e depois então também pensar no que vem aí. Exatamente. Pronto, no caso então, suponho pelo que está a dizer o Luís, que temos é que resolver o problema da saúde pública e depois olhar para a competição. Completamente. E nós temos aqui um problema que é a nossa saúde mental, que também é importante. Pois é. E o desporto tem um papel importante nisso. Quer para o adepto, quer para o atleta. Nós sabemos e estamos aqui num quadro de pessoas que foram sempre preparadas e estão preparadas para conviver com os sucessos e com os insucessos. E neste momento percebemos todos que não estamos preparados para uma situação desta. Agora, temos que olhar para ela, ver da forma como vamos treinar para ser. Exatamente. Saltando para o Ruben, no caso do rugby, eu tenho ideia que não chegou a haver nada à porta fechada no Campeonato Nacional, no painel. Não chegou. Mas como é que veio a notícia por parte da Federação? Como é que veio? Sabemos como é que veio, mas como é que o plantel recebeu a notícia desta pausa? Sim, nós não recebemos bem, porque vínhamos de alguns meses de paragem devido a seleções. Porque infelizmente na nossa modalidade, sempre que há seleções, o nosso campeonato para por algum tempo. Agora, este fim de semana íamos retornar, jogando para a Taça de Portugal, onde estávamos a preparar bastante bem para atacar outra vez à conquista, como tínhamos feito há 2 anos. E pronto, como o treinador de futsal disse, não estávamos preparados para este vírus e vamos ter que parar, e é assim que tem que ser. Só temos que aceitar e soluções para treinar em casa e manter-nos preparados para quando retomarmos não faltam. Essa questão de treinar em casa, era aí que eu queria pegar já de seguida, e vou fugir do Ruben para o Hugo. Eu acho que de todos os que nós estamos aqui, todos os que estão aqui em termos de atletas, o único que consegue manter o seu treino normal é o Hugo, porque é corrida. No entanto, há bocadinho foi anunciado a situação de emergência no país, que vai limitar um bocado a circulação das pessoas, e eu por acaso hoje à tarde tive o cuidado de perguntar a uns colegas que são polícias e guardas se o pessoal ia poder continuar a correr na rua, e a resposta deles foi 100% de certeza, sem esse grau de certeza, mas com algum, a resposta deles foi não. Portanto, Hugo, no teu caso, mesmo esta vantagem que tinhas parece que está prestes a desaparecer. Vou-te fazer 2 perguntas. Se desde o início do alerta que foi lançado até agora, se já mudaste alguma coisa na tua rotina de treino por causa do vírus, e vou-te perguntar se a partir de amanhã não puderes ir à rua correr, como é que vais fazer?
Uma boa pergunta. Não tenho meios para correr dentro de casa, ou seja, não tenho neste momento uma passadeira, nunca achei interessante ter. Também, como tu deves saber, é difícil correr numa passadeira como se corre no asfalto, não é? Não tem nada a ver. A partir do momento que soube que toda a preparação que fiz a uma semana da grande competição é cancelado, optei logo por fazer a semana, digamos, de transição que costumamos fazer da época de inverno para a época de verão, não é? Ainda não sabendo se vai haver época de verão. Parei agora durante cerca de uma semana, vou retomar, ou espero retomar. Penso que são medidas que eu perfeitamente consigo treinar aqui à volta de casa, ou seja, fazer aqui um pequeno circuito sozinho e poder treinar sem estar a prejudicar ninguém, ou seja, penso que não deveria ser pelo menos proibido de o fazer, não é? Penso que treinar em grupo, acho que sim, acho que devia de ser proibido, não devia de ser permitido, mas uma pessoa sair aqui, digamos, no raio aqui perto de casa, fazer um circuito e treinar sozinho, penso que não haveria problema nenhum, espero que não haja, não é? Senão assim vai ser difícil retomar outra vez a atividade e a preparação, não é? Para o ar livre. Sim, senhora. Só lançar aqui um alerta, que é o seguinte: se vocês quiserem, quem nos está a ver, por algum motivo quiser intervir na conversa, pode deixar um comentário no vídeo, portanto no post do vídeo no Facebook, que depois o Loureiro vai lançar a questão aqui para cima da mesa para o pessoal poder responder. Já temos aqui uma, mas daqui a um bocado eu já coloco isso. Ok. Tiago, foi-vos dado algum plano? Foi-vos dada a liberdade para escolher o que fazerem? Como é que estão a fazer essa questão do treino? Não, o nosso treinador e o nosso preparador físico deram-nos realmente um plano para nós cumprirmos em casa e esse plano inclui a corrida. Agora que não é possível correr na rua, não tem mal, corre-se na garagem, corre-se onde for preciso, ou faz o treino onde for preciso. Eu, por acaso, tenho evitado ir à rua, como a maior parte das pessoas, e agora com o estado de emergência, que é mesmo só o estritamente necessário que se pode ir à rua, vou de facto cumprir na garagem e vou fazer o meu treino completo na garagem. Espero não ter que mudar nada e conseguir fazê-lo. No caso do futsal, vocês recomendaram alguma coisa aos jogadores especificamente, ou eles estão a gerir-se eles próprios? Essa questão não passa só por alguma atividade física, passa também pela postura adotada durante o dia em casa. Temos a questão da alimentação, que é uma questão importante, a questão do controle do peso, que é outra questão importante, o perceber que a alimentação terá que ser ajustada àquilo que está efetivamente a passar. Depois, há a ocupação do tempo em casa. Além da atividade, muito que a gente tente fazer alguma atividade, logicamente que nós também dotamos os atletas de um pequeno programa que lhes fica absolutamente ao seu critério, mas que de alguma forma nós achamos que os podem ajudar. Depois, dentro disso, a atividade durante o dia será sempre importante, a hora do levantar, a hora de deitar, porque estamos a falar de hábitos que não se podem perder, porque depois, com toda a certeza que a vida vai continuar. E temos também a questão da internet, que pode ser também importante em ajudar, alguns workshops, no sentido de perceber até como se faz alimentação saudável, porque alguns nem para aí caminham, portanto têm os hábitos alimentares também às vezes não muito ajustados. Portanto, isto é um bocado depois ir à procura de alguma informação válida para o seu cotidiano e tentarmos também, logicamente, pensar de que, aliás, eu tenho-lhes dito que a grama ia começar a ficar cara. Nós temos esse controle e de facto eles teriam que de alguma forma salvaguardar aquele pesozinho, aquele número fatídico
pode ser importante para nós, até para depois retomarmos o trabalho, não é? Vai ter um dado, e eu penso que mesmo para além desta malta que está aqui connosco, todos, minimamente as equipas estão preparadas para isso, têm as suas equipas médicas e os seus fisioterapeutas e propriamente os seus treinadores, sempre também preocupados com esta parte, que é importante, logicamente, e eu acho sinceramente que, aliás, até porque nós todos temos que perceber que, efetivamente, para além disto, nós estávamos a defender clubes. Clubes são pessoas que estão sempre à espera do nosso sucesso. O nosso sucesso é o sucesso deles. As pessoas que vão ver, e aí o Tiago tem visto muita gente, se calhar nunca tinha jogado com tanta gente. Sem dúvida. De facto é fantástico, porque sei muito bem daquilo que estou a dizer em relação, por exemplo, ao Capataz da São Joanense, porque de facto aquele pavilhão é mítico, e só faz sentido, não é? Só faz sentido o nosso esforço com pessoas a vermos, porque é para essas pessoas que nós jogamos, é para essas pessoas que nós de alguma forma trabalhamos. Portanto, este nível de responsabilidade também para o atleta tem que ser tomado em conta. Ou seja, nós temos todos que estar preparados para que no dia X, quando toda a gente disser ok, vamos começar, ou vamos começar, nós estarmos minimamente preparados para um recomeço, porque as pessoas efetivamente depois, a partir dali, estarão ávidas de nos ver triunfar e ávidas de ver o nosso trabalho. Temos essa carga de responsabilidade também connosco. Nós, treinadores, fazemos o que podemos. Os atletas, com toda a certeza, também, que toda a gente espera que eles, de alguma forma, tirem aí um bocadinho do seu tempo, todos os dias, para se lembrarem dos treinadores, dos clubes e das pessoas que efetivamente os vão ver. Exatamente. Deixa-me só colocar aqui uma pergunta que também vai um bocado neste caminho. Primeiro, tu dizes que há aqui muito pessoal a dar muita força ao Tiago, pessoal da Força Negra e da ADS, e que estão com saudades do Caldeirão, tal e qual como realmente o Tiago deverá ter. E está aqui o Ricardo Dias a fazer uma pergunta para o Mr. Luís, mas provavelmente terá para todos os atletas, que é, se quando estiver tudo bem e nós vamos ultrapassar isto e temos saúde, como é que vai lidar com os jogadores no campo psicológico? Isso também é importante também para os outros. Como é que psicologicamente os jogadores vão gerir tudo isto? Ou seja, está tanto tempo parado, o físico vai ser o que é, mas como é que vai ser o psicológico depois? Como é que se pode preparar um jogador depois para isso? Desculpa interromper. Antes de Luís responder, vamos só ouvir o Ruben nesta questão da preparação individual, porque ele não teve a oportunidade de explicar. Ruben, num desporto tão exigente fisicamente, todos são os que estão aqui, mas no caso do rugby há uma variedade de características que tem que ter. Eu quase que arriscava a dizer que vão buscar características que os outros 3 esportes que aqui estão só usam quase de maneira individual. O jogador de rugby tem que ter quase tudo. Como é que um jogador de rugby prepara individualmente portanto, uma situação destas? Como é que vocês estão a treinar? O que acabaste de dizer é verdade. Nós fisicamente apanhamos todos os componentes físicos que temos que treinar em todas as modalidades, seja corrida, força, potência, agilidade, coordenação, isso tudo. O nosso treinador teve esse cuidado, todos os dias manda-nos planos para fazermos. Temos que continuar a treinar 2 vezes por dia, normal, não é? Para quando retomarmos estarmos bem fisicamente. Agora, com o declarado estado de emergência, os nossos planos de corrida como tínhamos vai ser agora difíceis de fazer, porque trabalhar a velocidade num espaço tão pequeno, ou resistência, vai ser complicado. Nós vamos ter que continuar a trabalhar com o que ele nos vai dar. Eu acho que ele vai ter o cuidado de continuar a fazer planos dedicados a nós e à nossa modalidade. Vocês
Vocês com a época a decorrer estavam a treinar só uma vez por dia ou já faziam duas? Temos que ver assim, o rugby em Portugal ainda é amador, mesmo a divisão, a primeira, como se diz, a principal, é amador. Então, ou seja, nós estudamos, trabalhamos, mas claro que tentamos treinar sempre 2 vezes por dia, seja de campo, seja de ginásio. Agora é um bocado impossível, porque não podemos trabalhar de campo. De ginásio também não convém ir, porque é um sítio de alto risco de contágio. Então temos que adaptar, treinar em casa. Vai ser complicado manter os níveis físicos, mas depois quando chegarmos para continuar a época, se assim for, vamos ter que dar tudo dessas semanas. Pronto, metendo então agora a questão que foi colocada por o nosso público, a questão de como é que vocês vão, no caso do Luís, como é que ele vai trabalhar os jogadores dele psicologicamente, e no vosso caso que são atletas, como é que vocês se vão preparar psicologicamente para um retomar de competitivo. No caso do Hugo, dos treinos continuaram mais ou menos com a normalidade, mas treinar é uma coisa, competir é outra. Vamos começar pelo Tiago. Tiago, a parte psicológica, como é que vocês conseguem prepará-la? Eu acho que não vai haver problema absolutamente nenhum, porque qualquer jogador quer jogar e treinar. E quando isto passar, porque eu acredito e todos acreditamos que vai passar, no dia em que regressarmos aos treinos, por minha vontade, no dia a seguir era o jogo logo. Porque é isso que nós queremos fazer, é jogar, e portanto psicologicamente não há problema absolutamente nenhum. Essa questão de por ti treinares e no dia a seguir teres logo o jogo, não achas que isso também pode escambar um bocado em ansiedade e ser de certa forma prejudicial? Não, penso que não, penso que temos que estar preparados, independentemente de estarmos em casa, temos que nos ir preparando, quer fisicamente, da forma que conseguirmos, quer psicologicamente, para a qualquer momento, quando nos disserem que é possível regressar aos treinos e à competição, estarmos prontos para dar a resposta. Ok. No caso do Hugo, pronto, um homem que corre, uma pessoa que corre, que faz atletismo, tem que gostar muito de competir e tem que encarar a competição sempre com algum grau de seriedade muito grande, mas também não pode ser até ao fim. Essa seriedade tem que haver alguma leveza, senão também entra em paranoia. Eu conheço já há algum tempo, acho que tens equilibras muito bem as coisas, mas como é que vais, depois de tanto tempo sem competir, ainda por cima interrompeste uma preparação para uma prova muito importante, como tinhas dito, como é que te vais preparar psicologicamente para a próxima? Que nem sabemos quando é. Exatamente, pois a questão é essa, é que tinha planos, ou seja, já tinha planos de algumas corridas, convites, foi tudo cancelado já. Até os grandes meetings, como a Liga Diamante, já 3 foram cancelados, ou seja, estamos a ver as provas de verão já quase a serem canceladas antecipadamente. Não sei depois onde é que elas todas se vão conseguir encaixar quando isto tudo passar, não é? Neste momento não sei qual é o meu próximo objetivo, se é a próxima época, que só termina em outubro, se é a mesma época de verão, ou seja, neste momento vou ter que ser eu próprio a motivar-me, ou seja, a tentar, se eu conseguir fazer na rua, fazer, digamos, algumas provas sozinho, digamos assim, ou seja, acaba por fazer um treino a simular como se fosse uma corrida, isso é perfeitamente fácil para um atleta de alta competição no atletismo, não é? É fácil encarar isso, apesar de ser sozinho. Normalmente há corridas em que encaramos a prova também sozinhos, ou seja, começamos desde o início a impor o ritmo da prova e acabamos na frente, muitas das vezes, tendo só aquela componente de saber que tens ali os teus adversários, não é? Mas é um esforço que muitas das vezes também é só nosso, por isso acho que essa parte consigo ultrapassar. Agora, falta sempre aquele bichinho antes das corridas, o próprio público também no atletismo é importante, não é? E não sei mesmo, não tendo calendário, neste momento é muito difícil precisar como é que vou encarar agora os treinos, mas irei tentar fazer dessa maneira, se eu conseguir. Se não conseguir, terei que esperar para que as coisas melhorem, não é?
Luís, deixa-me só fazer uma pergunta ao Hugo, que vai um bocadinho nesse ponto. O Pedro Rodrigues pergunta que este ano é nos Jogos Olímpicos e provavelmente eles vão mesmo acontecer, é para se manter. Pode um atleta de uma modalidade individual de atletismo, sei lá, sinceramente não percebo muito disso, podem se preparar para esses Jogos Olímpicos sem competição? É assim, os Jogos Olímpicos engloba, digamos, quase todas as modalidades, não é? Neste caso, penso que o rugby, como estava aqui o nosso colega a falar, amador ainda não... Não, acho que está ainda. Está na variante 7. Está na variante 7, exato. De resto, acho que não está. As únicas modalidades do pessoal que temos aqui representadas, as únicas que têm Jogos Olímpicos, é o rugby de 7, que não é bem o que faz o Ruben, e é o atletismo. Mas pronto, a pergunta foi mesmo para o Hugo. Era direcionado ao atletismo. Consegue-se preparar? Falando da minha modalidade, a competição é muito importante no atletismo para conseguir preparar nos Jogos Olímpicos ou uma grande competição, ou seja, com falta de competição é muito difícil chegar aos Jogos Olímpicos em grande forma. Também é um pouco injusto agora para os europeus, porque penso que a Europa é que está mais, digamos, parada nesse campo e seria uma vantagem para outros países de fora, não é? Terem uma maior vantagem para se poder preparar em relação a nós, mas achas que os Jogos Olímpicos devem mesmo de se manter ou deviam ponderar cancelar? Eu penso que deveriam de ponderar, não é? Penso que acho que não tem lógica nenhuma, não só por isso que já referi, que é uns têm capacidade de se poder preparar muito melhor que os outros. Neste caso, por exemplo, França, como é que consegue preparar uns Jogos Olímpicos, os atletas em França, Itália. Mesmo querer se deslocar para fazer estágios, por exemplo, se calhar neste momento estão limitados a isso. Sabemos que os grandes atletas a preparar-se para grandes competições fazem estágios. Não sei até que ponto isso vai ser vantajoso fazer os Jogos Olímpicos neste ano, se não. Okay. Eu penso que não, na minha opinião. Ok. Pronto, retomamos a questão da parte psicológica com o Luís. Luís, como é que vamos trabalhar os jogadores do Dinamo Sanjoanense no retomar dos treinos? A questão da chamada retoma. Primeiro nós temos que separar aqui a situação do atleta da modalidade individual do atleta da modalidade coletiva. Para nós será sempre importante fazer um check-up psicológico aos atletas, até para perceber os danos colaterais que esta situação vai provocar neles ou não, porque eles também têm famílias, eles também têm, provavelmente, no caso da minha equipa até tenho um atleta que tem a esposa que está na área da saúde, nomeadamente no Hospital São João, está a viver esta crise muito de perto e nós vamos nos apercebendo que de facto ele não tem lidado muito bem com isto. E logicamente esse check-up tem que ser feito. Essa será sempre a primeira situação. A segunda situação terá sempre a criação de um objetivo. E essa criação desse objetivo estará sempre implícita ao dia D. Ou seja, esta situação toda vai gerar um dia D em que tudo se vai reiniciar. Como nós não sabemos quando será esse dia D, vai acontecer que todas as provas implícitas àquilo que nós praticamos, no caso do rugby, no caso do hóquei patins, mesmo do próprio atletismo que utiliza muito os meses de verão, quando aparecer esse dia D, com toda a certeza que as federações irão, de alguma forma, tentar perceber o que é que se vai ser feito até ao final desta época desportiva. E perante isso, e perante esse cenário, nós, enquanto treinadores, enquanto líderes de equipas, teremos sempre que traçar um objetivo para o qual nós nos vamos propor. Parece-me, neste momento, um bocadinho prematuro estar a pensar nisso, porque ninguém sabe quando será o dia D,
que é o chamado dia do plano, ok? Nós, como treinadores, teremos de ter sempre um dia de plano para iniciar a planificação do trabalho que vamos, de alguma forma, dar aos jogadores. No caso do atletismo, são trabalhos absolutamente específicos e que são de uma modalidade individual. Terá sempre a ver com a caracterização do próprio atleta, perceber qual é o estado anímico e o estado físico, porque só assim faz sentido. Só faz sentido nós analisarmos a parte psíquica do atleta quando lhe propusermos um objetivo. E aí nós vamos perceber da forma como ele vai reagir. Porque nós não sabemos em que circunstâncias é que os atletas vão chegar aos clubes neste momento. Apelamos de alguma forma que eles individualmente façam o que é possível e dentro do que é possível, ok? E ao estarmos a dizer isso aos nossos atletas, estamos também a apelar ao nível de responsabilidade que eu falei ainda há bocadinho e vamos esperar por esse dia do plano que seja o mais rápido possível para podermos de alguma forma depois checar tudo isto e avançarmos, se possível, para terminarmos e fecharmos a época dentro de um objetivo para os quais nos estamos no início. Para já, eu penso que o timing ainda está dentro do timing em relação aos objetivos criados. Isso é uma das coisas que temos que falar daqui a bocadinho. Ruben, parte psicológica também muito importante no rugby. Como é que o jogador se vai preparando nesta fase para depois entrar a doer daqui a sabe Deus quando? Eu vou um bocado em conta o que o Tiago disse, que nós atletas é chegar, treinar, jogar. Acho que não, psicologicamente acho que não vamos estar muito afetados, o que nós queremos é jogar e treinar e é isso que vai acontecer, seja este ano ainda para concluir a época ou para o ano que vem. Eu acho que mesmo quando a gente voltar, eu acho que não nos vai ser imposto irmos jogar logo na mesma semana. Vamos deixar preparar 1-2 semanas e aí sim que retomamos. Mas se não acontecer, vamos preparar a próxima época. Só temos que pensar assim. Sim. Isso é uma questão interessante e era precisamente aí que eu queria pegar para retomar. Entretanto, o Loureiro, não sei se temos alguma coisa para meter aí, alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Esta questão que foi levantada agora nas duas últimas intervenções, quer do Ruben, quer aqui do Luís, que é os timings. As épocas, normalmente, quando são planeadas, como é óbvio, com uma data de início e data de fim. No caso do atletismo, nós já vimos que a época acaba em outubro, portanto, estamos relativamente longe. Eu espero, e acho que todos esperamos, quando chegarmos a outubro, já olhamos para esta fase com alguma distância. No entanto, rugby, futebol e hockey, a coisa não vem assim. Nós estamos, em alguns casos, já estaríamos a entrar na reta final das respectivas épocas. Ontem foi o tema mais forte da nossa conversa, foi o que fazer no caso disto se prolongar durante muito mais tempo. Eu vou dizer aqui o mesmo que disse ontem, e provavelmente vocês viram um médico do Serviço Nacional de Saúde que, salvo erro, na terça-feira ou na segunda-feira, falou e disse que nós poderíamos estar a olhar, na melhor das hipóteses, para uma situação que se teria que arrastar de 8 a 12 semanas. No entanto, a UEFA ontem já lançou algumas coisas, algumas datas. Segundo o jornal A Marca, por exemplo, a Liga dos Campeões regressaria a 5 de maio. E em consequência disso, a própria Liga lançou também algumas datas para o término da época. O que eu vos queria perguntar é: nas federações de cada um de vocês, já temos alguma, da parte deles, alguma data prevista para eventualmente retomar à competição? Tiago? Não fazemos a mínima ideia. É como o Luís disse. Ninguém sabe quando é que isto vai passar ou quando é que isto vai acabar. Nem a própria federação. Portanto, não podem estar a prever uma coisa que não sabem se vai acontecer. Mas eu só espero e quero mesmo que esta época se realize.
porque apesar de ainda estarmos na luta pela manutenção, neste momento, e faltavam 7 finais para acabar o campeonato, estávamos bem classificados, estávamos a fazer uma grande época e eu quero mesmo que esta época se conclua. Isso era a minha pergunta seguinte, mas podemos já falar sobre isso. Acho que é mais, quer dizer, pelo que tu me estás a dizer, não é? É a vossa vontade de jogar até ao fim. No entanto, existe sempre o fantasma a pairar do facto de isso poder não acontecer. Sim. Gonçalo, deixa-me só colocar, o Gonçalo pergunta exatamente isso ao Tiago. O que é que ele acha que vai acontecer? Se vai acabar assim ou se vai... Eu ia perguntar outra coisa, vai de encontro a isso que o Gonçalo está a questionar, mas que é, no caso disto se prolongar e a época não acabar, o que é que o Tiago acha que seria mais justo que acontecesse? É por aí, o Gonçalo está a perguntar, é por essa hora. Eu não sei o que é que vai acontecer. O que eu espero que aconteça é que a época realmente se conclua e que seja jogada até ao fim e que a próxima época seja conforme acabou esta. Não concordo com o facto de haver um campeão a faltarem 7 jornadas para o fim. Não concordo com as equipas que estão na linha d'água descerem neste momento. Não concordo com nada disso. Espero que a época se conclua. Se for preciso jogar quarta, sábado, eu não me oponho e sou totalmente a favor, mas é assim como digo, espero que se conclua e que vamos até ao fim com isto. No caso do Hugo, há alguma data que a Associação tenha, a Federação de Atletismo tenha a ponto para começar as competições novamente, ou também estamos à espera eles são à espera de notícias? As provas que eram para ser realizadas até abril, maio, a maioria estão a ser canceladas, ou seja, a competição que ia fazer há 2 semanas, o Nacional, sei que foi adiado para a próxima época, ou seja, novembro. Já nada vai ter a ver com esta época, não é? A única coisa que sei é que essa foi adiada para essa altura, ou seja, vai implicar que a minha época depois tenha que começar mais cedo, não é? Pois. Porque a época termina em setembro, mas obviamente que nós não estamos a competir ao mais alto nível um ano incompleto, não é? Normalmente as grandes competições nacionais acabam em finais de julho e depois cada atleta, com o seu treinador, com a sua equipa, faz a gestão que deve fazer a nível de descanso, de repouso, para voltar a retomar a época que se avizinha. Sei que vou ter um início já um pouco mais intenso, ou seja, tendo o Nacional logo em novembro, vou ter que começar a preparação um pouco mais cedo e agora conseguimos preparar ainda para o ar livre sem datas é muito difícil. No caso... Estou quase já a pensar em novembro do que praticamente pensar no que ainda resta desta época. No caso do atletismo, temos a facilidade, digamos assim, de não haver subidas nem descidas. Não deixa de ser desagradável vocês não saberem muito bem para que é que estão a treinar, mas não têm pelo menos esta parte mais, digamos, tem que ser resolvida burocraticamente, quase, no caso do cancelamento. Luís, o Dinamo está numa situação que lhe permite ainda lutar pela subida. Ainda não, lutar efetivamente pela subida. A ideia será jogar até ao fim, porque só no fim é que teremos o apuramento de quem sobe efetivamente, mas o que é que pode acontecer aqui no caso disto se arrastar até agosto ou julho e não podermos jogar? Eu acho que até neste momento o futsal acaba por estar, o futsal em termos de segunda divisão, acaba por estar mais ou menos tranquilo. E porquê é que eu digo isto? Porque estando isto dividido em 2 fases, e esta situação apanhou no interregno entre a primeira e a segunda fase. Ou seja, acabou uma primeira fase, mas não se iniciou uma segunda fase. Neste momento, em termos de calendário,
nós temos 5 semanas de folga, ou seja, 5 semanas em que nós podemos empurrar até ao final da época desportiva estas duas situações. Depois ainda podemos ter mais 4 fins de semana se a Federação Portuguesa de Futebol aumentar o prazo, ou seja, dilatar o fecho desta época desportiva. Ou seja, se a Federação entender que esta época desportiva, em vez de terminar em 30 de julho, passa a terminar em 30 de julho, nós temos aqui 9 fins de semana de segurança. Se isto se prolongar até ao dia do plano muito tempo, logicamente que tudo isto tem que ser repensado. Há, logicamente, vários fatores a tomar em linha de conta, inclusive até o surgimento de uma terceira divisão, porque todas as medidas que possam ser adotadas, a preocupação tem que ser transversal, é prejudicar o mínimo possível os clubes. Logicamente que quem decide será a Federação Portuguesa de Futebol. Para quem tem os campeonatos a meios, que é o caso aí do Tiago, é muito complicado. E eu percebo a angústia deles, porque de facto, um bocadinho dentro da nossa linha, quem estava a trabalhar com o objetivo de fazer uma época como eles estavam a fazer, ia sentir-se tão bem, ia serem felizes no cabo, porque é disso que se trata. Nós praticamos todos desporto para sermos felizes, para nos sentirmos bem. É muito complicado para eles, para nós treinadores. Agora, as instâncias vão pensar nisto tudo. Claro que vão. Depois vão haver aqueles que vão gostar mais de umas coisas e outros menos, também vão haver. Com toda a certeza, porque quem toma decisões a este nível não vai conseguir agradar a todos, no meu entender. Acho que não vão conseguir agradar a todos. E aí temos que ser, de alguma forma, flexíveis, no sentido de perceber que estamos numa situação de exceção, ao qual, se calhar, nunca tivemos. E eu vejo aí, para a cara desses dois rostos, desses rapazes bem mais novos do que eu, e dá-me a sensação que o nível de responsabilidade deles, pelo menos aquele que está aqui para ter, e é importante que isto de alguma forma também seja dito, que é o nível de responsabilidade desta geração, da geração do Tiago, da geração do outro rapaz que está no Rei. Aliás, eu sempre fui um admirador do Rei, porque o Rei ensina-nos muito, a todos, não sendo só uma modalidade em que as capacidades motoras estão lá todas, ele na verdade falou nisso, pois as capacidades motoras estão efetivamente todas no Rei, menos, vocês têm tudo menos a água. Eu tinha um amigo que dizia isso, nós temos tudo menos a água, mas também se for preciso jogar na água, também jogamos. E essa capacidade de sofrimento que os atletas do Rei têm, a capacidade que o Tiago tem em estar numa baliza de hóquei patins e que eu nem que me pagasse, é o que nos faz de alguma forma também, e os gostos deles, a gente lutar por isto tudo. Porque só assim é que faz sentido. Porque temos aqui um outro colega que sozinho a pensar com os botões deles pode vir a quilómetros numa estrada e sabe Deus como às vezes como é que ele se sente. E não é fácil porque tudo vai depender dele, porque o atletismo assim o é. E é o admirável mundo do desporto que nos faz de alguma forma também encarar esta fase de uma forma
de uma forma positiva. Vamos apontar para aí e pensar que isto de facto é uma coisa que se vai passar na nossa vida e que nos vai dar experiência para nós estarmos preparados, porque se calhar porventura ainda virá outra. Sim, depois vamos ver se não. Diz Loureiro. Uma pergunta para o Luís, para o Pedro. No seguimento daquilo que acabou de dizer, novo sorteio com decisão a play-off ou competição a uma volta e só o primeiro ao fim de 5 jornadas? Aprovava alguma destas soluções? Para mim? Para o Luís. Sim, para o Luís, sim. Ou seja, um novo sorteio com uma decisão a play-off ou uma competição ou uma volta e só o primeiro ao fim de 5 jornadas? Se aprovava alguma destas decisões? Se possível, e um bocado na linha desses jovens guarda-redes da Sérgio Mendes, toca patins, quanto mais jogos, os atletas gostam de jogar, muito de jogar. Quanto mais jogos, melhor. Eu sou mais apologista que, de facto, se possam fazer 2 jogos por fim de semana, se o tempo assim der espaço, ok? Porque nós também temos provas em que fazemos 3 jogos em 4 dias. No caso da Final 8 da Taça da Liga e da Final 8 da Taça de Portugal. Portanto, se os atletas têm que se preparar, que se preparem para jogar. Ok? Podendo fazer o maior número, ou seja, compactar o número de jogos, parece-me a melhor solução. Ou seja, 5 jogos, 5 jornadas, uma volta só para o campeão, era isso? Não. Fazer o campeonato e o desenvolvimento normal do campeonato só que em jornadas duplas, ou seja, o tempo normal de que iria funcionar o campeonato, ou seja, a segunda fase, passaria a metade do tempo se os jogos fossem concentrados nos fins de semana. Ou seja, das soluções que ele apresentou, o Luís apresentou uma terceira, que é jogar no fim de semana 2 jogos, basicamente. Exatamente. Em vez de se desenvolver durante 3 meses, iria se desenvolver durante mês e meio, exatamente. Ruben, o rugby, como estavas a dizer, a paragem das seleções foi longa, quase, eu não tive a olhar para o calendário, mas praticamente que a paragem apanhou toda a antecipação da eventual chegada do vírus a Portugal e agora a chegada e o resto. Portanto, quando foram para as seleções ainda ninguém pensava em nada disto e de repente está aqui tudo. Só para contextualizar, de certeza que há uma grande maioria das pessoas que eventualmente nos está a seguir que não faz a mínima ideia qual é que é a estrutura do campeonato de rugby. Explica-nos mais ou menos o que é que ainda faltava jogar. Então, tivemos uma primeira fase, que era 4 grupos, 3 equipas, em que apurávamos 6 equipas para a fase final e depois para a fase de manutenção. Nós neste momento já jogámos a primeira fase, já acabámos também a primeira volta da segunda fase. O que nos faltava agora era os quartos, meias e a final da Taça Portugal e, se não me engano, 4 jogos da fase final. Ou seja, já não faltava muito para Não, já para o estava término. quase a acabar. Acho que, se não me engano, estava previsto acabar no início de maio. As competições todas do rugby em Portugal. A Federação deu algum prazo para um eventual regresso? Não, ainda não sabemos qual é que é o eventual regresso. Mas acho que concordas que já não acaba em maio. Não, isso não, nem em maio, nem em junho. Eu acho que isto se vai prolongar até julho, até porque também já tivemos no rugby português um caso em que a final de um campeonato foi decidida em setembro, quase já a começar o próximo campeonato. Por isso, acho que não vai ser por aí, acho que vamos terminar o campeonato e espero o mais cedo possível. Aqui, como temos uma decisão por playoffs, não é? Por eliminação, Sim. não dá para aplicar a ideia que, por exemplo, no futebol, no topo,
Já se começam a ouvir rumores de, por exemplo, Sim, o campeão ficar decidido conforme está, ou então valer só a primeira volta, ou seja o que for. Neste caso, temos mesmo que jogar até ao fim, nem que seja em agosto. Sim, claro, eu acho que tem que ser assim. Portugal e o rugby prolonga-se até julho, porque depois iniciamos as outras variantes só por diversão. E eu acho que, na minha opinião, e todos os jogadores, o que nós, como o Luís disse, o que nós queremos é jogar até não podemos mais. Por isso, eu acho que quando voltarmos a jogo, se tivermos que prolongar o campeonato até agosto, por mim, exato. Tudo bem. E entretanto, não sabes quando é que voltam as seleções? Ainda temos mais seleções até ao fim da Não, época? tínhamos o último jogo do Campeonato B da Europa, que era este fim de semana, e foi adiado, também não se sabe quando é que vai regressar. Ok. Pronto, eu ia só lançar uma última questão. Não sei se depois temos mais alguém que queira falar de alguma coisa, mas e vai de encontro a algo que já falamos aqui. Ontem, o nível que nós tivemos aqui foi o nível distrital do futebol, e tínhamos o Hugo que joga na França, na terceira divisão, em que o nível já é profissional, ou semi-profissional. Mas todos eles foram unânimes numa coisa: seja qual for a data, e neste momento nenhum dos nossos esportes tem data, é quase obrigatório que a nossa federação, no caso a Federação, a Associação de Futebol de Aveiro, tínhamos ontem, e a Federação Francesa, no vosso caso, cada uma das vossas, dê margem. Ou seja, estava fora de questão para eles que, por exemplo, na quarta-feira se decidisse que domingo tínhamos jogo. Pelo que vocês falaram, todos vocês têm mais ou menos a mesma opinião. O que eu vos perguntava era quanto tempo é que vocês considerariam aceitável de antecedência para se iniciar a competição novamente. Podemos voltar a começar pelo Tiago, que é o que está calado há mais tempo. O hockey tem um longo período de férias. Tínhamos o campeonato da Europa, que eu não sei quando é, sinceramente, quando está marcado. E se pudéssemos adiar mais um pouco e finalizar as competições, por mim não haveria problema nenhum. Se tivermos que ter menos férias, assim será. O que importa é acabar os campeonatos e a classificação final ser a verdadeira, com as jornadas todas concluídas. Não importa o tempo que demorar. Mas o que eu te perguntava era, em termos de preparação, quanto tempo é que achas que seria aceitável que a Federação desse entre o aviso de que vamos voltar à competição e a data em que vamos voltar à competição? Ok, isso eu não sei. Isso teriam que ser os treinadores e os preparadores físicos, porque eles é que são os responsáveis pelas equipas. Porque foi como eu disse há bocado, por nós jogadores dizem-nos que temos que jogar amanhã, e nós jogamos amanhã, não há problema nenhum. Mas lá está, tem que haver uma preparação, e isso os treinadores é que sabem, mas 1-2 semanas talvez. Ok. No caso de haver jornadas duplas para vocês, isso é também pacífico. Eu penso que no hockey não seria inédito. Ou seja, aquela questão de jogarmos ao sábado e ao domingo. Não, até podemos fazer de forma diferente. Podemos fazer sábado, quarta. Porque quando há competições europeias, a maior parte dos jogos realizam-se à quarta-feira. E iríamos encurtar um bocadinho de tempo, e iríamos ganhar tempo, e íamos conseguir concluir o campeonato. Fazíamos quarta, sábado, e acho que não haveria problema nenhum. Portanto, à partida, se conseguimos conter isto mais ou menos no prazo que o Governo tem falado, que é ali alguns do meado de Abril, achas que isto ainda vai a tempo de se resolver em tempo útil, em termos de campeonato de hockey? Okay. Sim, completamente. Se começarmos, por exemplo, vamos imaginar a 1 de maio, a meio de junho eu acho que estava realizado, se fizéssemos assim como eu estou a dizer. Ok. Hugo, no teu caso eu já sei que é diferente, ainda assim tinhas preferência de certeza que a Federação ou a Associação de Atletismo te desse alguma margem para te preparar para o teu objetivo.
que não te dissesse que, por exemplo, atenção que para a semana já temos nacional de qualquer coisa. Exato. Eu penso que isso não vai acontecer no atletismo, como tu sabes. Quando acabar, digamos, esperemos que seja rápido o vírus, não vão na semana a seguir dizer que vai haver já o nacional de pista, como é óbvio. Porque senão não teriam adiado o corta-mato para novembro, não é? Já não o teriam feito com tanta antecedência, adiar logo um campeonato que era desta época para a próxima época, ou seja, já nisso se vê que é quase impossível que eles venham a fazer isso. Aqui no caso do hóquei, penso que seria bom, lá está, jogar sábado e quarta, se calhar até mesmo para eles rapidamente voltarem a entrar no ritmo competitivo, seria uma grande ajuda para eles, ou seja, para eles muito mais rápido. Penso que eles voltarem à rotina normal de antes, devido a esta paragem, acho que não iria fazer bem, não é? Acho que eles iam precisar aqui de jogar mais frequentemente e mais rápido para voltarem outra vez a ter aquela intensidade e a dinâmica do jogo que eles estavam a ter, não é? Penso que isso só seria favorável para eles. No atletismo tenho a certeza que o Nacional seria por volta de finais de julho, ou seja, se conseguir retomar prémios em maio, finais de maio, o que é que está previsto, quem sabe. Não sei se vai ser adiado ou não, mas temos sempre as competições, neste caso, não são todas a valer para nós, ou seja, temos que fazer preparação para esses campeonatos. Aqui não acontece com eles, não é? Todos os jogos são, digamos, a contar, tanto para eles. As corridas para nós não, temos aquela corrida, muitas vezes estamos 2, 3 meses a preparar aquela corrida, ou seja, usamos outras corridas como preparação. Não, é importante vencer, não é? Mas o perder não é tão desanimante como perder um nacional, não é? E nesse aspecto acho que temos alguma vantagem, mas na situação deles penso que par mais vezes seria muito mais favorável para eles, mesmo para eles voltarem ao que estavam. Mais vantajoso. Ok. Luís, já sei que no caso do futsal nós estamos aí com uma margem grande entre fases, mas era importante que houvesse alguma antecedência, até porque em alguns casos estamos, vocês e o Tiago é a mesma coisa, em alguns casos estamos sujeitos, se os jogadores não cumprirem os tais planos ou não tiverem conseguido de alguma forma cumpri-los com alguma eficácia, vocês estão sujeitos a ter que fazer uma espécie de pré-época aqui a meio da época. A questão prende-se. Atenção que nós estamos a falar de uma situação que engloba aqui alguns fatores e alguns deles bem diferentes. Por exemplo, a questão do Hugo, em que tudo depende dele e não vai depender de ninguém mais. Se ele tiver, de alguma forma, a capacidade de perceber que o estado de forma dele para competir é o ideal, ok. Se não tiver, pode estar em iminência de ter uma lesão, provocar uma lesão que o possa depois impedir, então, de desempenhar o papel dele. No caso tanto do Ruben como do Tiago, como do nosso, nós estamos a falar de contextos coletivos, equipas. Okay? A primeira situação que me parece que é importante é mais uma vez, há bocado estávamos a falar do check-up psicológico, o check-up físico também tem que ser feito, tentando sempre perceber que é uma situação que neste momento se põe muito em cima da mesa, que é o atleta e o jogador. O que é que o treinador gosta? Se é o jogador atleta, se é o atleta jogador. E cada vez mais nós temos atletas jogadores. E não só jogadores. Ou seja, se nós percebermos que os nossos jogadores são atletas, podemos estar a falar num espaço precedente ao reinício de 2, 3 semanas. Numa situação absolutamente normal de pré-época que nós costumamos fazer, e parece-me que é idêntico ao Tiago, idêntico ao Ruben, anda sempre pelas 5 semanas, por volta das 5 semanas em termos da pré-época.
e depois com um início competitivo de jogos de treino, portanto, de uma média competição, e então aí abordamos depois o início das competições, em que os estados de forma, na maioria das vezes, poderemos andar ali nos 70, 80%. Okay? E depois com a competição, o estado de forma irá lá para os 90, 95. Agora, a questão aqui prende-se sempre como é que os nossos jogadores, enquanto atletas, vão estar preparados durante este defeso, entre comas. Não é? Exato, durante esta parada. Isto podemos também transportar um bocadinho isto para quando eles vão de férias. Não é? Em que a gente pode-lhes provocar um descanso absoluto com o reinício de uma atividade física, mas que cada um irá percebendo o seu organismo, em que depois, quando vai reiniciar a sua atividade, custa-lhe mais ou custa menos. Agora, temos todos que perceber, porque estamos todos envolvidos no fenómeno, e perceber sempre que depende de nós, e o nós que estou-me a referenciar em relação aos atletas, depende sempre de nós como vamos abordar este tipo de paragem. Porque depois, se ele for bem abordado, eu ainda hoje estive a ver, estive um bocadinho na internet e estive a ver um pequeno vídeo de um atleta que eu gosto muito, que é o Alfredo Quintana, do Porto, do handball, e que de facto ele estava a fazer uma série de exercícios na garagem do prédio dele. Isto são vídeos de estímulos, percebendo sempre que estamos na presença, e é aqui que é importante, nomeadamente aí para o Ruben e para o Tiago, que são jovens, perceber que de facto temos que nos adaptar sempre às circunstâncias da melhor forma, tirando partido disso. Porque isso é que vai ser fundamental, é tirar partido disso. E os meus atletas, é aquilo que eu também lhes faço crer, que de facto depende muito deles, não de mim. Porque isto é um papel que cabe a eles. Porque também tens aqui a questão, que é aquilo que o Tiago estava a falar, eu não sei se as equipas todas do Nacional de Hóquei Patins são profissionais, parece-me que não são todas. Não. Ou seja, isso de alguma forma limitaria os jogos da quarta e do fim de semana. Certo? Portanto, ou seja, no futsal é muito dentro disso também. É muito dentro disso. Por isso é que eu falei ainda há bocadinho. E o caso do Tiago, estamos a falar de um campeonato nacional em que abrange viagens a Lisboa, penso que é o mais longe, não é? Lisboa. Sim. E nós, na nossa situação, é única e simplesmente na Zona Norte, o que de alguma forma facilita muitas locações. Exatamente, em termos das locações, que também é outra situação que tem que estar em cima da mesa, logicamente. Ok. Ruben, para concluirmos, no teu caso, como é que vias a melhor situação em termos de prazos? Desde já eu concordo plenamente com o Luís. Eu acho que nós atletas, depende de nós continuar a trabalhar pensando que as competições vão continuar. Não podemos já baixar a cabeça e temos que nos ir preparando, porque, como o Luís disse, eu acho que as férias neste momento são uma pior situação do que a qual nós estamos agora. Porque nós continuamos a pensar em que vamos retomar a competição e continuamos a trabalhar mesmo limitados. Eu acho que o ótimo era isso, é que isto passasse até maio e dar-nos 1 ou 2 semanas para voltarmos a estar prontos para competir. Ok. Pronto, acho que está tudo. Eu dava-vos só, porque também temos mesmo que terminar, 1 minutinho a cada um para deixarem alguma mensagem final que queiram em termos competitivos, ou então de esperança aqui para quem está muito preocupado com isto tudo. Podemos começar agora ao contrário, começamos no Ruben. Eu apelo a todos, não seja desportivamente, eu falo mais para nós como cidadãos, que olhemos para o que o Estado nos está a indicar como medidas de prevenção e aplicá-las, e não continuar a ver o que temos visto na internet
com pessoas ainda a ir para cafés, multidões e isso tudo, só estamos a agravar a nossa situação e acho que se chegarmos ao ponto, infelizmente como aconteceu em Itália, nós vamos estar muito piores que eles. Exato. Luís? Eu nos últimos dias tenho de facto absorvido muita informação. Eu só gostava de perceber porque é que não deixam os nossos pavilhões para nós praticarmos desporto. Não estou a perceber porque é que estão a meter camas nos nossos pavilhões para os operacionais de saúde. Os operacionais de saúde têm que lhes dar hotéis de 5 estrelas. Não têm que dar camas dentro dos pavilhões. Os hotéis são para os nossos operacionais de saúde que têm trabalhado horas a fio e que têm trabalhado de uma forma excepcional, porque sem eles nós não vamos conseguir debelar nada disto. Então nós temos todos que dar as melhores condições aos nossos operacionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, ponham esta gente a dormir nos hotéis de 5 estrelas. Porque eles é que têm que estar bem neste momento. Isso vai de encontro ao que a Câmara da Feira penso que conseguiu fazer com os hotéis, não de 5 estrelas, mas com os hotéis que temos ali na Feira. Completamente. E uma medida excepcional. E Deus queira que toda a gente se lembre de que é esta gente que vai tomar conta de nós nestes próximos tempos. E nós temos que nos agradecer muito, muito a todos. Entretanto, deixa-me só também dar um abraço ao Tiago, ao Ruben, ao Hugo, porque, meus amigos, o desporto é mesmo isto. Nós, de repente, estamos todos no mesmo barco, gostamos todos do desporto, destas modalidades que são as nossas, nós vamos defendê-las sempre. Mas há uma coisa que vos digo, tanto para o Ruben como para o Tiago, como para o Hugo, que ainda corre. Eu já corro pouco. Faço umas caminhar. Malta, sejam atletas, sejam jogadores, sejam gente de princípios de saúde, porque é de saúde que se trata. E o desporto é saúde, e o bem-aja para vocês. Fantástica esta iniciativa, fiquei muito agradado. Só não fiquei a saber do colega que está no sofá Castanho. O Loureiro, ele é o Hugo Loureiro, ele está aqui a ajudar na parte técnica só. Não... Muito bem, e o Hugo Loureiro também, uma continuação do bem-estar. E obrigado. Muito obrigado, igualmente. Ok, Hugo, uma mensagenzinha final. Eu gostei de ver aqui estes jovens com esta e espero que eles continuem assim a trabalhar o melhor possível para arrancarem com que se mantenham focados, permitam os colegas também se manterem de igual forma, porque às vezes estamos a fazer o nosso trabalho e os nossos colegas estão, digamos, a borrifar um pouco mais e eles são um desporto coletivo, ou seja, penso que se todos chegarem da melhor forma será muito mais vantajoso para eles todos, não é? E eu queria-vos dar um forte abraço para isso. Na questão aí que o professor estava a falar dos pavilhões, não sei se depois haverá alguma restrição, como foram doentes, digamos, acolhidos lá nos pavilhões, se vai haver uma restrição depois de algum tempo, mais tempo fechado, ou seja, quando isto passar, se vai ter alguma limitação, se não, poderá ser depois também um caso que... sim, os profissionais. O Luís estava a falar para recolher profissionais de saúde. É óbvio que alguns deles acabam por ser infectados e essa questão que estás a levantar é pertinente. Depois será seguro utilizá-los rapidamente, mas isso. Não haverá um prazo, ou seja. Isso depois vamos ter que ver. Pelo menos a desinfecção tem que ser feita. Exatamente. E pronto, era isso, era mais isso, é dar um forte abraço e continuem a trabalhar, porque não é um desporto fácil o deles, não é? É coletivo e todos têm que trabalhar para o barco remar para o mesmo sítio, não é? Ok, muito obrigado, Hugo. Tiago, uma mensagenzinha para terminarmos aqui este direto. Quero dizer que sinceramente neste momento, e nós estamos aqui a falar de desporto, mas o desporto passa para segundo plano, porque é de vidas que se trata
e temos que cumprir as regras que nos são impostas. E só dessa forma, se todos ajudarmos, é que isto vai passar o mais rápido possível e vamos poder retomar as nossas vidas. Portanto, a todos os que nos estão a ver, cumpram as normas de segurança e tudo vai passar. E quero agradecer também pela iniciativa, foi fantástico. Obrigado a todos e o resto de boas épocas para vocês. Pronto, e eu pego no que o Tiago disse, desejo-vos a todos uma excelente época, quero agradecer-vos por a vossa disponibilidade, todos vocês foram chamados só hoje, alguns até durante a tarde, não foi fácil contactar toda a gente, só foi pena que eu queria mesmo ter aqui alguém do basquetebol, porque é uma modalidade que também tem alguma expressão, foi pena não ter conseguido. Mas há de surgir outra oportunidade. A quem nos vê, relembrar que ainda esta semana vamos tentar ter alguém para fazer um debate do género, mas relacionado com a primeira e segunda liga de futebol, que são as mais mediáticas deste país, e estamos a trabalhar nesse sentido. Obrigado por nos acompanharem, obrigado por terem estado disponíveis e até à próxima a todos. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado também a todos que participaram no chat, se podemos dizer assim, conversa, do direto. Exatamente, muito obrigado. Sei que não consegui fazer todas as perguntas, mas obrigado e até à próxima então. Obrigadíssimo. Deus. Continuação, bom trabalho. Força.